Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes, né? Distrito de Humildes aí pegando fogo também com a audiência do programa Esporte Entre Amigos. Muito boa noite a todos vocês aqui em Birimbau, aí no Picado, região aqui de Amélia Rodrigues, Conceição do Coité, Conceição da Feira, Camaçari, Candeias. Muito boa noite a todos vocês, minha querida Vera, aí na rua 15 de julho, minha querida amiga Gal, aí no Picado. Começando agora no ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Tico Ferense, Nailton Santana e na técnica Gabriel Santana. Hoje, 9 de outubro de 2023, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Destaque para a dupla Bavi, Bahia, um jogo atípico, venceu a equipe do Goiás e quebra tabu 6-4 lá em Goiânia. Vitória perde, jogo normal, daqui a pouquinho tudo sobre Bahia e Vitória, tudo sobre a primeira divisão, clássico Grenal, ontem deu Internacional. O Botafogo ganha, né, e eleva a moral para o título do Brasileiro. O Botafogo ganhou o clássico no Maracanã, com show de Tiguinho Soares mais uma vez. Enfim, tudo sobre o esporte aqui no programa Esporte Entre Amigos. Boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, público de Conceição do Jacuípe. Boa noite, amigos de Humildes, da nossa querida Humildes. Pessoal daqui de Coração de Maria, Santo Amaro, Oliveira, Meisseis, Bessa, essa galera daí do Picado, do Picadinho, todos vocês, uma boa noite. Dizer que mais uma vez estamos aqui para falar de futebol, esse fim de semana de futebol alucinante, que foi alucinante futebol nesse fim de semana, principalmente a partida do Bahia, como nosso amigo Galeu acabou de falar, foi uma partida difícil de você ver outra igual. O time do Bahia jogando aberto, fora de casa, o time de Curitiba jogando na maneira deles, mas foi um jogo, para mim, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Então, e o nosso querido Vitória, que sofreu uma derrota, mas faz parte do programa, do show. O Vitória começou muito bem e eu sempre vinha falando aqui que o Vitória poderia perder aquela gordura que tinha no Campeonato Brasileiro, e já perdeu a gordura e não pode dar mole, mas de qualquer maneira eu acredito que no próximo jogo o técnico faça a correção dos pontos negativos que teve na partida e conserte tudo, e se Deus quiser, para a semana alegria, Bahia e Vitória ganhando, e vamos começar. Boa, Galego, vamos lá. E quero mandar um abraço ao meu amigo Gilvan Franklin também sintonizado no programa, né? Ele tem um programa pela manhã, programa Alvorada Sertaneja, a Rádio Sociedade de Feira de Santana, meu amigo Miro Nascimento, também da Rádio Sociedade de Feira. Aquele abraço, meu irmão. Fiquem todos com Deus aí, sei que vocês estão acompanhando esse programa de grande audiência aqui na região de Conceição de Jacuípe. 18h07, meu amigo Zezito Oliveira, não pode vacilar. A reta final do Campeonato Brasileiro da Série A e Série B está chegando, está afunilando. Bahia e Vitória está aí. Bahia se recuperou muito bem no final de semana. A Vitória deu um revés. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, mas normal, jogo normal ontem em Santa Catarina. Jogar dentro do estádio do Criciúma é muito complicado, muito difícil, né? Mas o Vitória está no caminho certo. Vitória enfrenta a equipe do Guarani no próximo domingo às 18 horas. Aí sim, casa cheia, Barradão, a expectativa está grande. A ansiedade está tomando conta da torcida do Vitória, já tomou conta dos torcedores do Vitória. E o Vitória ainda é líder, como diz, né? O torcedor já acordou hoje. Alô, meu amigo alô, Baldo, meu amigo Cid Pio, Formiguinha, já acordou dizendo: durmo líder, acordo líder, e se eu perder, eu sou líder. Então, né, o slogan do Vitória é esse aí: durmo líder, acordo líder, e se eu perder, eu sou líder. Então, a Mil Maravilha vai secar a equipe do Sport hoje contra a Ponte Preta para que o Sport não encoste. Enfim, Vitória só depende aí dele mesmo. Tá pertinho o torcedor, pertinho do Rubro Negro, do Pitbull. Alô, Formiguinha, raivado, conquistar o acesso. Primeira meta, né, é conquistar o acesso para a primeira divisão. E a outra, lá na frente, que eu acredito que o Vitória vai ser o campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 18h08. Falar aqui do Grenal de ontem. Após vencer o Grenal, o técnico do Inter diz não temer rebaixamento. Após a eliminação frustrante na Copa Libertadores, tomando uma virada do Fluminense nos instantes finais,
o Grêmio virou seu foco apenas para o Campeonato Brasileiro. Aqui, nesse domingo, venceu o Grêmio. O site, ele mesmo atrapalha. Não é o Grêmio, é o Internacional, né? O Internacional virou seu foco apenas para o Campeonato Brasileiro. E nesse domingo, venceu o Grêmio por 3-2 no Beira-Rio pela 26ª rodada da competição. Com a vitória, o time colorado chegou aos 32 pontos e saltou para o 12º lugar, abrindo 5 pontos da zona de rebaixamento. Em entrevista, depois do triunfo no clássico, o técnico Eduardo Codé disse não ter medo do rebaixamento e está confiante na recuperação do Internacional nessa reta final de Brasileirão. O Colorado só volta a campo no dia 18 de outubro contra o Sport Clube Bahia na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada. O esquadrão é o 16º colocado com 28 pontos. Então tá aí, a equipe do Inter venceu o Grêmio, né? Jogo de 6 pontos, Bahia e Internacional. Aí sim a gente tem que ver virtude, tem que ver qualidade dos atletas do Bahia para vencer o Internacional. Como eu falei, tá afunilando, o campeonato chegando sua reta final. Bahia não pode, né, se dar luxo de perder pontos dentro de casa. Vai pegar um time do Inter, mas daqui a pouco vamos falar. Tem desfalques, principalmente do Valência, não vai jogar contra o Bahia aqui na Fonte Nova. E o Bahia, tudo indica que vai mostrar sua força máxima perante a equipe do Inter, Zezito Oliveira. E o técnico Tite fez questão de exigir a presença do filho Matheus para trabalhar no Flamengo, exatamente como é lá na seleção. Então o Tite deixou bem claro que o filho dele, Matheus, seria seu auxiliar lá na Gávea. O sonho do filho de Tite, ele tem 34 anos, é se tornar também treinador. E com o fracasso do Brasil nas Copas de 2018 e 2022, não houve convite nenhum para o técnico Tite. Além de todo o potencial financeiro que o Flamengo tem, Tite foi motivado por 4 outras razões para assumir o clube da Gávea, indo contra a própria palavra empenhada que não trabalharia desde no ano de 2023. Então, ele disse que o filho foi seu auxiliar na seleção brasileira e afirmou também que gostaria de trabalhar como treinador na Copa do Mundo. O filho de Tite tem 34 anos, tem licença de treinador na CBF e tem o aval para comandar qualquer equipe do país. Então, o filho do técnico Tite vai ser seu auxiliar direto nos próximos compromissos que ele assumir. Pode ser seleção, pode ser provavelmente o Flamengo, mas vai se desenrolar aí para ver o que é que pode acontecer. O Tite só vai se o filho for, né? Então foi definido, acho que o maior impasse era isso aí, para o Tite vir pro Flamengo, teria que trazer o filho. Graças a Deus o Flamengo acertou tudo, né? E agora, como diz, né, tem aquela situação, cara. Os times do futebol brasileiro, principalmente os times considerados grandes, tava doido, não é? Louco aí para trazer treinadores de fora. E estão acabando ficando aí, né, no final da temporada com treinadores brasileiros. A prova disso é que o Flamengo contratou vários jogadores do exterior e vai acabar o ano com o Tite. O Corinthians também tá acabando com o Vanderlei, acabando agora com o Mano Menezes, contratou aí agora. Enfim, vários treinadores. Filipão foi pro Atlético Mineiro depois de tentativa de alguns de treinadores de fora. Então é aquilo, meu irmão. É sorte. O Abel Ferreira, grande, tem competência aí. Mas acho que se não tiver, se a presidenta aí do Palmeiras não abrir mão de dinheiro, não gastar, os cartuchos de Abel Ferreira tá indo embora, né? Já queimou quase todos os cartuchos, então tá indo embora. Então ele quer contratação. Palmeiras perdeu pro Santos no final de semana, vamos dar aqui a rodada. Então é isso, Tite já acertou. Flamengo agora vai viver em paz com o treinador. Agora o Tite vai se acertar com o Gabriel lá na Gávea. 18h13. E vamos daqui da rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana, onde tivemos aqui um jogo atípico com 10 gols. Goiás 4, Bahia 6, Vasco da Gama 0, São Paulo 0, Corinthians 1, Flamengo 1, Internacional 3, Grêmio 2, Palmeiras 1, Santos 2, Fluminense 0, Botafogo 2, Atlético Paranaense 1, Bragantino 1, Atlético Mineiro 1, Coritiba 2, Fortaleza 3, América 2 e o Cuiabá vai jogar contra o Cruzeiro no dia 14. Esses foram os resultados do Campeonato Brasileiro, que tem aqui a classificação atual. O Botafogo segue líder com 55 pontos, como foi importante
a vitória do Fogão ontem diante do Fluminense. Botafogo é o líder com 55 pontos. Bragantino, vice-líder da competição com 46 pontos. E para cair, né, para a imprensa lá do sul do país, cair na realidade que o Bragantino é o vice-líder, demora de cair a ficha, viu, meu amigo Miro Nascimento, Gilvan Franco, meu amigo Maguila San, tá demorando de cair a ficha. Eles só falam no Grêmio, no Palmeiras, no Flamengo e não coloca o Bragantino. Não dá aquela ênfase para o Bragantino, né, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, conseguiu um grande resultado lá no Paraná ontem, 1-1. Então o Bragantino é o segundo com 46, o Grêmio é o terceiro com 44, Palmeiras 44, é o quarto, Flamengo é o quinto com 44, Fortaleza é o sexto com 42, Fluminense é o sétimo com 41, Atlético Paranaense é o oitavo com 41, o Atlético Mineiro perdeu ontem dentro de casa, é o nono com 40. Aí vem aqui décimo colocado São Paulo com 35, Cuiabá 11º com 32, Internacional 12º também com 32. O Corinthians é o 13º com 31, Santos é o 14º com 30, 15º Cruzeiro com 30, joga ainda com Cuiabá, 16º aqui, o que interessa é o Bahia depois da vitória diante do Goiás, o Bahia é o 16º, estava em 15º, né, mas o Santos ganhou, foi a 30, o Bahia tem 28, o Vasco empatou com São Paulo, está ali na 17ª com 27, Goiás é o 18º com 27, Curitiba tentando se recuperar na competição, é o 19º com 20, e o América Mineiro aqui com 18 pontos. Eu aqui, teoricamente, aqui, né, Curitiba e América, eu acho que os dois aí já estão rebaixados. Vai ser muito difícil, apesar de que Curitiba está se recuperando, ganhou a segunda, foi a terceira consecutiva, né, a segunda consecutiva, ganhou o Atlético Paraná e ganhou ontem dentro de Minas Gerais. Você ganhou o Atlético de Minas Gerais no campo novo do Atlético, é complicado, ou em qualquer lugar. Então o Bahia tem que ficar com os olhos bem abertos, porque está chegando a reta final. O Santos já deu uma boa virada, um bom respiro, mas daqui do Cuiabá, eu acho que vou dizer assim, que é o 11º, até o Vasco da Gama, até o Goiás, que tem 27, tudo pode acontecer. Então o Bahia está na hora de abrir os olhos, né? O Bahia que fez uma partida, se a defesa ainda continua mal, mas o ataque foi extraordinário. Daqui a pouco vamos comentar sobre isso aqui, Bahia e a equipe do Goiás. Zé, pra mim, qual foi a sua surpresa nessa rodada, Zé Oliveira? Rapaz, eu acredito nessa rodada, minha surpresa. O Galego, na situação que está o Campeonato Brasileiro, tá, o andamento do Campeonato Brasileiro, tá completamente assim. É impossível de você fazer um prognóstico ainda de quem, assim, das equipes que pode ser rebaixada. Mas essas que estão fora da zona de classificação, eu acredito que continue. E as que estão, a São Paulo, Flamengo, Botafogo, essas equipes que já estão na ponta da tabela, aí não tem onde mudar, porque as equipes que estão na ponta da tabela realmente estão mostrando que estão melhores do que as que estão na zona de rebaixamento. Por exemplo, temos aí você que está com coisa, quem é que tem, galera, na zona de rebaixamento, você sabe dizer? A zona de rebaixamento hoje está ali o América, Curitiba, Goiás e Vasco da Gama. Para mim a surpresa foi a vitória do Curitiba dentro de casa, diante do Atlético Mineiro, né? E de virada, 2-1. Mas a vitória porque foi contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe difícil de se ganhar, né? A vitória é isso, a surpresa da rodada foi a vitória do Curitiba, que está ali na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro ainda esperando alguma vaga aí em Libertadores. Então, para mim a surpresa da rodada foi esse jogo aí. E ainda tivemos pelo Campeonato, o Fortaleza deu 3-2 no América, o Atlético Paranaense empatou com o Bragantino de 1-1. Então é isso aí, o campeonato está bem disputado, meu amigo. Ainda não tem nada definido, não tem ninguém aí na parada. E pra você ver, o time do América, ele é um time que ele é competitivo. Ele tá ali na lanterna do campeonato, mas todos os jogos ele faz gol. Um time muito bem treinado também. O América é um timezinho bem arrumado. Tem o seu treinador Wagner Mancini, que é um cara que conhece também. Então o negócio ainda tá meio embaçado. Quem tá lá por cima não, mas a parte de quem tá lutando para rebaixamento ainda tá indefinido. 18h18, 18h18, aqui em Conceição do Jacuípe. Vamos falar um pouquinho aqui da SAF do Fluminense de Feira, que interessa muita gente aí na expectativa do Fluminense ser empresa. E a SAF
do Fluminense. Alô, Miro Nascimento. Ele que é setorista aí do Fluminense de Feira de Santana. Rapaz, Fluminense tem semelhanças com o projeto criado no clube em 2009. Zé Chico, o modelo é parecido com o que queríamos fazer com a EGE. A confirmação da parceria entre o Fluminense de Feira e a empresa Core 3 durante a assembleia ocorrida na última quarta-feira gera novas perspectivas para o tricolor feirense e especialmente para o presidente executivo do clube, José Francisco Pinto, Zé Chico. É a concretização de uma ideia gerada há mais de 14 anos. A concretização da parceria acaba tendo aspectos semelhantes ao processo que envolveu a empresa EGE em 2009, que tinha à frente os empresários Elmano Portugal, Jodildo Souza e Everton Cerqueira, e José Francisco, na época presidente do Conselho Deliberativo, seu principal articulador naquela oportunidade. A empresa propôs investimentos no Touro do Sertão e em contrapartida ficaria com 80% dos valores arrecadados e o clube com 20%. Na atual conjuntura, a Core 3 comprou 90% da SAF e o Fluminense ficou com 10%. A ideia de agora é basicamente a mesma daquela época. A empresa assumia parte do futebol e administrativa. Por um tempo deu certo, tivemos bons resultados e poderia ser melhor se perdurasse, mas depois de 1 ano e meio a parceria acabou. A diferença está nos débitos. Quando reassumimos o clube, tivemos que resolver muitos problemas e isso atrapalhou muito o planejamento. A consequência foi um insucesso e estamos na segunda divisão. Há 2 anos, lembrou Zé Chico. Antes mesmo da segunda divisão, este ano, os entendimentos com a Core 3 foram iniciados, o que levou ao compromisso da imprensa, da empresa e do clube trabalharem para a construção da SAF. Foi um processo demorado, cheio de nuances, mas o resultado foi interessante, porque vamos dividir responsabilidades. Assim podemos ampliar o nosso campo de trabalho com cada um cuidando de uma parte e assim estabelecendo um equilíbrio que traz boas perspectivas daqui para frente, principalmente de um time mais organizado e por conseguinte competitivo, ressaltou o dirigente. Então tá aí, caro torcedor do Touro do Sertão, lembra da Parmalat que veio aqui com Tafarel e Companhia Limitada, a Frídia, né? Eu tava nesse jogo, no Joia da Princesa. Parmalat vinha para poder pegar o Fluminense de Feira, para ser empresa naquela época, mas o zuzuzum que fica falando na cidade é que tem muita gente que come ali dentro. Tem muita gente, né, que não queria deixar o Fluminense crescer, andar, né? Mas chegou um determinado ponto que o futebol expandiu, a tecnologia cresceu muito. E não teria ou não tem outro jeito, como o Fluminense entrou aí agora, para ser SAF. É a solução de todos, tem que ser a solução de todos, ser clube empresa. Porque os clubes de futebol hoje, né, pequeno porte, não vão aguentar. O Fluminense não viu outro jeito. Zé Chico é um cara, coitado, que tá aí, né, levando essa carga, um peso muito grande, não teria condições, não tem, ele sozinho. O Everton Cerqueira também já foi comandante. Não, mas ele tinha, no ano, há pouco tempo até ainda tinha o Balbino Santana, que fazia parte. Balbino Santana, poucos antes. Tinha o outro, aquele da. Mas chegou o Gamela, chegou com a diretoria muito, me desculpe o que eu vou falar aqui. Né? Na época do Gamela tinha Luizinho Paulino que queria pedir dinheiro para pagar a energia, para pagar a água, para pagar a carne que comprou não sei aonde, para pagar não sei o que. Isso é uma vergonha. Comprar a chuteira para né? jogador. Futebol profissional não pode se tratar desse jeito. Então, futebol profissional com dignidade, aí SAF é empresa. Parabéns, né, os conselheiros que abriram mão de tudo para poder deixar o Fluminense seguir em frente. Deixe meu tricolor em paz. E lugar de tricolor é na primeira divisão. 18 horas e 23 minutos. E é uma pena você ver uma cidade como Feira de Santana, que é considerada a segunda maior cidade do estado da Bahia. Uma metrópole do interior. A capital do interior da Bahia é Feira de Santana. E hoje muito mal representada no futebol. Eu falo pelo lado do Fluminense de Feira, porque o Fluminense de Feira hoje
Acho que não tem nem elenco para treinar. Não sei como é que eles estão treinando, deve estar com o juvenil, sei lá. E agora temos de outro lado o Bahia de Feira, que é um time super estruturado, tem um bom time, foi recentemente campeão baiano, então são os lados opostos. Mas a tradição de Feira de Santana sempre foi e sempre será o Fluminense de Feira, galera. Com certeza, 18 e 24, 18 e 24. Vamos lá, os nossos comerciais, Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, SL Constrular. Na CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041, CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
18 horas 28 minutos, eu falei 18 horas 28 minutos. Mandar um abraço, meu amigo do Inha, do Mercadinho Campeão, preços baixos com qualidade. Você só encontra no Mercadinho Campeão, do meu amigo do Inha e sua esposa, a dona Meire. E vizinho coladinho, o Mercadinho Campeão, tem ali o Mercadinho e Armarinho São Luís, do meu amigo Tonho do Porco e a sua esposa Jacira. Todo mundo alegre, né? Todo mundo dando risada à toa, depois da grande vitória do Bahia. Diante da equipe do Goiás, meu amigo Mazinho Amarelinho, aquele abraço. Alô, Railton, meu amigo Negua também, que o AS acabou aqui no distrito de Humildes, viu? Lá no nosso distrito de Humildes, acabou o AS aí no Humildes, não foi, Negua? Acabou as carteiras de AS, o Negua tava muito nervoso, depois daquela partida sensacional, 6-4, a grande vitória do Bahia diante do Goiás e a grande recuperação. 18-29, ele... Zezito Oliveira. E o Fortaleza, Galego, e o público ouvinte, é representante no Campeonato Brasileiro, juntamente com o Bahia, que são os dois representantes do Nordeste. Ele acumula até agora 26 jogos, com 12 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, com aproveitamento de 46,15%. E com esse resultado, ele garante uma posição na tabela em sexto lugar com 42 pontos. E amplia as suas chances de classificação para a Copa Libertadores da América. Então nós poderemos ter Fortaleza disputando a Copa Libertadores, viu, Galego? Do jeito que tá indo muito bem, tava tomando 2, né, do América, virou o jogo ontem. Fortaleza tá com o time encaixado, tem um grande treinador, né, à toa que o Vojvoda, várias equipes estão querendo ele, mas o Fortaleza é isso, meu irmão, é o trabalho, e não é SAF, né? É o trabalho de um treinador, de um elenco, de uma diretoria esforçada, e tá dando frutos. Fortaleza tá aí, vai disputar aí o título da Sul-Americana, pra mim é favorito pra ganhar da LDU. Porque time por time são mais Fortaleza. E 18 horas 31 minutos e Internacional perde Valência, aí mais 3 jogadores para pegar o Bahia. O Internacional tem 4 desfalques confirmados para o duelo contra o Bahia no dia 18 de outubro, na Arena Fonte Nova. O lateral esquerdo René e o atacante Ener Valência, que são titulares da equipe, comandada pelo treinador argentino Eduardo Codé, receberam o 3º cartão amarelo e cumprem suspensão. Mesmo caso do zagueiro Igor Gomes e Nico Hernandes. Por outro lado, Hugo Marlo, que cumpriu suspensão, retorna. Os 4 jogadores foram advertidos no clássico Grenal, disputado nesse domingo, que terminou com a vitória do Internacional por 3-2 sobre o Grêmio, no estádio Beira Rio. Ener Valências e Wanderson e Alan Patrick marcaram para o Colorado, enquanto João Pedro e Soares fizeram para o time gremista. Então tá aí, 4 já desfalques certo da equipe colorada para enfrentar a equipe do Bahia no dia 18, Zezito. E poderá ser um grande jogo, mas com esse desfalque, você aonde, galera, esse jogo? Esse jogo vai ser na Fonte Nova. Então temos o Bahia como favorito, mas na situação que está o Bahia, não acredito muito não, mas vamos lá, vamos esperar. Tem que acreditar até o fim, o Bahia se recuperou, vamos esperar jogou bem, para ver o resultado. Né? Só a defesa. O Ceni, ele tá vendo tudo isso aí. E Palmeiras teme que Abel Ferreira peça para sair em dezembro. Olha aí os frutos que está acontecendo aí. As mais notícias no Palmeiras não se resume à eliminação na semifinal da Libertadores e a derrota para o Santos, que complicou a chance de título no Brasileirão. Dentro do clube existe a preocupação que Abel Ferreira esteja preparando o terreno para pedir demissão em dezembro, a um ano do fim do contrato. Mas e a multa? Vale lembrar que, se pedir dispensa, Abel teria de bancar todos os seus salários, que receberia até dezembro do ano que vem. Hoje o custo seria de aproximadamente 40 milhões, mas o português imagina que poderia sair sem gasto por causa dos excelentes serviços prestados desde que foi contratado. Acho que o Abel não vai sair, acho que o Abel não vai ser louco de gastar esse dinheiro, né? Isso aí é suposição. O Palmeiras não vai abrir isso, contrato, a não ser que ele tenha muita afinidade, como ele tem com a Leila lá, né? Muita afinidade com ela, mas creio que o Abel Ferreira vai comandar ainda a equipe do Palmeiras aí até terminar seu contrato. Zezito Oliveira. Eu também concordo com você, porque o Abel vem fazendo um belo trabalho na equipe do Palmeiras, e eu acho que até a presidente, a dona Leila,
ela não tá louca, ela tá, é uma pessoa consciente e ela não vai cometer essa besteira de abrir mão do treinador agora, nessa altura do campeonato. 18h34, 18 horas 34 minutos. Aqui tem o que aqui? Jailson Santos, vamos lá, temos a definição. Temos aqui definidos os 4 novos integrantes da Série B do Brasileirão. Foi definido neste domingo o último time classificado para a Série B de 2024. São Bernardo, São José e Operário entraram em campo em busca da última vaga do acesso na rodada final do Campeonato Brasileiro da Série C. O São Bernardo dependia apenas de si, mas acabou sendo derrotado pelo Operário fora de casa por 1-0. Com isso, o Operário terminou na vice-liderança do Grupo A e está de volta à segundona. O Operário se junta ao Brusque, Amazonas e Paysandu. Então tá aí, Operário, Brusque, Amazonas e Paysandu estarão aí na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 18h35, vamos lá, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, CL Constrular. Na CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir e a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson.
Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. (18h39) aqui em Birimbau, 18h39. E vocês que querem mandar algum áudio, mande pra cá. O zap é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Temos quem, Gabriel? Tem gente aí, né? Vamos lá. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Galego, Zezito, Ronaldo Alves, Nailton Santana. Ufa, que jogo do Bahia é esse? Teste pra cardíaco. Meu Deus do céu. 6-4, Bahia dando 3-1. No final do primeiro tempo toma 2 gols do empate. Depois toma o vira. Depois revira de novo. Mas valeu pelos 3 pontos. Um abraço a todos vocês, meus queridos. Maguila Santos tá felicíssimo, hein, Maguilão? É isso aí. Meu primo rico aí, viu, galera? Um abraço. Boa noite, bancada do Esporte Entre Amigos. Aqui é Rosevaldo Coração de Maria. Rapaz, torcedor de Vitória não fique ciente que vai ser campeão, não, que normalmente pode até subir, mas campeão acho que não vai ser, não, viu? Vitória não vai ter peito para chegar a ser campeão, não. E o Bahia deu aquela goleada. Quando não rouba o Bahia ganha. Então bora ver se o Bahia sai dessa zona incômoda aí de rebaixamento, que o Bahia não merece cair. E a imprensa, principalmente a Globo, só puxa o saco dos times do Sul e do Norte. Os times do Nordeste, para eles, Norte e Nordeste não existe. Você vê que eles dão ênfase só para os jogos dos times de lá. O Bahia meteu 6-4 no Goiás. Não falaram nada. O Hora 1 hoje mesmo não falou nada. Falou os gols iluminados lá, que eles acham, né? Mas o gol iluminado que o jogador do Bahia fez, lá do meio do campo, o que o Pelé tentou fazer e não conseguiu. Aí ele não fala nada, mas se fosse um time do Sul, aí toda hora tava falando. Valeu, galera, um abraço. Rosevaldo Coração de Maria. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Nailton Santana. Boa noite, Galego. Boa noite, Gabriel. Zezito Oliveira. Pois é, o Bahia quase matou um bocado de gente do coração. Eu vou dizer a vocês, aquele jogo na Fonte Nova. Ah, meu amigo, não sei não, viu? O que ia acontecer? Bahia ia do céu ao inferno ao mesmo tempo, ia e voltava, até que, graças a Deus, ficou no céu. Conseguiu uma vitória expressiva, porque jogar com Goiás lá dentro não é fácil, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Everaldo desencantou, hein, galera? 3 gols e uma assistência. A assistência dele foi muito bonita, 3 dedos, lá pro outro lado, para Ratão. Parabéns, hein? Agora, vamos ser sinceros, O Cauli é espetacular. O homem é show, como diz o cara da sociedade. Rapaz, o cara joga bola demais. É um cara que tem que vestir a camisa da seleção brasileira, viu, Galego? Concorda ou não concorda? Já tem até áudio rodando aí. A galera do Bahia: Everaldo, meu filho, me perdoa a maldade que eu fiz com você. Eu quero você no meu time a vida toda. Pois é, né? E o Vitória, Galego? O Vitória perdeu lá pro Criciúma. Um jogo apático, né, na verdade. Mas tem a gordurinha, né? Tem a gordurinha. Ele ainda tá ali na primeira posição da Série B. Torcer para que o Sport não vença o jogo de hoje, para não encostar mais nele. E tomar cuidado, porque agora só tem pedreira para ele enfrentar, né? Mas acredito que o Vitória sobe. O título é outra coisa, a gente não sabe se vai conseguir, né? Mas eu acho que o Vitória já está na Série A. E ontem, Galego, na Copa da Amizade, lá no Pau Seco, a equipe do Flamengo venceu a equipe da Arena aí de Humildes por 2-0. 2-0 para o Flamengo.
Flamengo lá do Cristóvão, também conhecido como Flamengo de Tino, né? No segundo jogo, o Poeirão empatou em 0-0 com a equipe de São Gonçalo dos Campos. Robertinho, lembra dele? Pois é, Robertinho é o responsável pela equipe de São Gonçalo dos Campos. Um abraço a todos. Tá aí, 18 horas e 44 minutos, jogo pra cardíaco mesmo, né, meu amigo Carlos Rosa? Emocionante ontem, sábado, né? A equipe do Bahia vencendo 6-4. E aqui o Bahia vence o Goiás em jogo maluco. Bahia vence em jogo maluco com 10 gols e sai do Z4. O Tricolor abre 3-1, leva a virada, mas consegue reagir e fica com a vitória para deixar a degola empurrar o Esmeraldino. O Bahia levou a melhor e venceu o Goiás por 6-4. Jogo de 10 gols, 6 apenas no primeiro tempo, com direito a 2 viradas no placar, pela 20ª rodada da Série A. O Tricolor saiu na frente, chegou a abrir 3-1, mas viu o Verdão reagir e fazer 4-3. No entanto, mostrou força para garantir a vitória no confronto direto, deixar a zona de rebaixamento e empurrar o Esmeraldino. Everaldo, dono de um hat-trick, Gilberto, Rafael Ratão e Biel fizeram os gols baianos no estádio da Serrinha, em Goiânia. Guilherme, 2 vezes, Matheus Babi e João Magno marcaram para o Verdão, que chega a 7 partidas sem ganhar e agora entra no Z4. Então, o Bahia chega a 28 pontos. A tabela está aqui, a agenda vai pulando para a 15ª, ficou em 16º, né? Depois da vitória do Santos ontem. Jogaço ontem de bola. Às vezes o pessoal fala de um jogo 10 gols, é um jogo atípico. Um jogo atípico onde a gente não vai ver um jogo desses aí só daqui a 5, 10 ou 15 anos para ter tantos gols. Eu acho que eu vi o jogo do Vasco contra o São Paulo, um jogo amarrado, um jogo truncado, sem gols. A torcida quer ver gol. O orgasmo do futebol é o gol. E lá na Serrinha saíram 10. E não foi falhas individuais assim da defesa. A gente sabe, né, Carlos Rosa? Sabemos que a defesa do Bahia é uma negação, é ridícula. O Rogério Ceni vai ter que ajeitar essa defesa do esquadrão para não poder tomar tanto gols. Mas o jogo de sábado foi um jogo em que você não podia acertar assistindo o jogo, se você levantasse era gol. Você ia no banheiro e não podia ir, gol. Só se vê o narrador, gol. Se tivesse mais 20 minutos ali, ia ter uma partida, ia ser 10-7, 11-9, sei lá. Então, grande partida, um jogaço de bola. Gilberto fez um gol antológico. O Goiás começou bem a partida, mas depois o Cauli, como o Ronaldo Ossi falou aí, que é um maestro, é um craque de bola. O cara, contusão no joelho, voltou de contusão, né? Fez um golaço, foi anulado, deu assistência. Cauli, 3 assistências, diferenciado, o cracaço de bola, o Cauli. Então o Bahia votou bem, o Everaldo dando volta por cima, respondendo a torcedor que já estava aqui com o Cauli. E o Cauli foi lá e fez 3 gols. Eu sempre falei bem do Cauli. O Everaldo, né? Então eu sempre falei bem do Everaldo aqui nos meus comentários. Eu acho que o cara certo é o Everaldo para jogar de referência no ataque do Bahia. E o Everaldo mostrou que tem condições sim de ser agora, se aprimorar, porque centroavante vive de gol. Grande partida do esquadrão, principalmente do seu meio de campo para frente. A zaga a gente já sabe que tem que melhorar muito. Então tivemos aí o Cauli e o Everaldo como destaque da partida. Pro lado do Goiás, o Guilherme marcou 2 vezes. E partida de futebol é essa aí. 6-4, Bahia agora se prepara para enfrentar a equipe do Inter no próximo dia 18. Casa cheia na Fonte Nova, Zezito Oliveira. E com esse triunfo de 6-4 sobre o Goiás, o Bahia emplacou 3 jogadores na rodada da seleção da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Gilberto, o meia Cauli, o atacante Everaldo foram escolhidos por voz popular no perfil do campeonato. Destaque para o Everaldo, camisa 9, que marcou 3 gols e deu uma assistência. E o lateral Gilberto também fez um gol do meio campo, enquanto o meia deu um passe para o gol. Então esses foram escolhidos como os 3 melhores da posição na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, galego. E aí Ceni admite fragilidade em jogo maluco do Bahia, mas destaca coração e resposta de Everaldo. O atacante Everaldo responsável por balançar as redes 3 vezes e uma assistência além do meia Cauli,
que voltou de lesão em grande estilo. Eu não tinha participado como treinador de um jogo de 10 gols. Acho que mostra um pouco de fragilidade defensiva, um pouco de desorganização. Sem isso, não iria acontecer. A gente não pode esconder, mas também acho que mostra muita alma, desejo, coração de vencer. Acho que isso é o principal. Depois é um jogo de muita trocação. Todo mundo queria vencer porque sabia que a vitória era fundamental. Acho que é isso que leva o jogo, o desespero para atacar. Mas o importante é conquistar o triunfo que a gente leva para Salvador. Agora são 2 jogos em casa. Grau de dificuldade grande, mas com apoio do torcedor e tempo para trabalhar, avalia Rogério Ceni. Então tá aí, Rogério Ceni, né? Falou um jogo maluco e não vai se ver esse jogo tão cedo na vida da gente, que também nunca presenciei esse jogo aí de 10 gols, parecia baba. Mas, como eu falei, foram gols que não saíram de erro de defesa. E eu vou passar aqui pro ouvinte, passar para explicar aí, pra gente ficar atualizado. A seleção do Brasileirão da rodada teve aqui João Paulo dos Santos, o goleiro, Gilberto do Bahia, lateral direito, Joaquim dos Santos, Adrielso do Botafogo e Bruno Pacheco do Fortaleza. O meio campo temos aqui Rincon dos Santos, Tietê do Botafogo, Cauli do Bahia, Júnior Santos do Botafogo, Everaldo do Bahia e Tiquinho Soares do Botafogo. Então a seleção brasileira, a seleção dos melhores atletas da rodada do Campeonato Brasileiro teve Bahia e Fortaleza como destaques no campeonato, nessa rodada do campeonato. 18h50, falar agora do Vitória! Falar do Vitória, o Pitbull enraivado, meu amigo Formiguinha, não fale isso não, Formiguinha, meu amigo Bal, alô Bal Cid Pio, meu amigo Gil que evento aí na Praça de Humildes, e após revés, Condé descarta a lamentação e espera a reação do Vitória contra o Guarani. O Sport Clube Vitória teve seu embalo de 3 vitórias seguidas freado pelo Criciúma na noite do último domingo, ao perder por 1-0 no estádio Heriberto Russo, em duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do revés, o Leão segue com boa margem do 5º colocado, já que seus concorrentes tropeçaram. A diferença é de 5 pontos. Em entrevista após a partida, o técnico Léo Condé descartou lamentações e espera uma reação do time diante do Guarani no próximo domingo, às 18 horas, no dia 15, no estádio Manuel Barrados. O duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Que possamos reagir o mais rápido possível, assim como já reagimos outras vezes no campeonato. Não tem que ficar lamentando muito. Temos que trabalhar mais, corrigir os erros e analisar muito a equipe do Guarani para fazer um jogo forte no Barradão. É isso que o Léo Condé fala, destaca, concordo com ele. O que aconteceu ontem em Santa Catarina foi um jogo normal de uma partida de futebol, um bom jogo das duas equipes. O Criciúma começou respeitando a equipe do Vitória, líder da competição. O Gustavo, seu goleiro, fez grandes defesas. O goleiro da equipe do Lucas Arcanjo do Vitória também fez grandes defesas perante o jogo. Um jogo normal, onde eu vi qualidade de Vitória. O Vitória ontem jogou partida para ser campeão da Série B. O que me assustou foi lá atrás, contra o Mirassol com o CRB. Contra o Mirassol e contra o CRB, que tomou 6. Onde eu fiquei pensando, será que o Vitória não vai reagir? Não, o Vitória mostrou poder de força. E ontem, um jogo, tradição, jogar com o Criciúma lá é difícil, jogo complicado. Achei que o Léo Condé demorou demais de tirar o Mateuzinho da partida. Mateuzinho ontem sentiu o gramado do estádio Heriberto Russo. Então, um jogo normal, O Oswaldo estava bem, até onde aguentou, campo pesado pela idade dele. Então, gostei do Rodrigo Andrade, próprio Lucas Arcanjo. Então, um jogo normal. Criciúma precisava ganhar, nada de esquentar a cabeça, nada de desespero nessa partida. Vitória é o líder da competição, como falei. Durmo líder, acordo líder e perco e sou líder. Então, os torcedores do Vitória estão de cabeça em pé, vai lotar o Barradão contra o Guarani, contagem regressiva, 2 vitórias, o Vitória vai para a primeira divisão. Então, contagem regressiva, vamos que vamos. Vitória tá bem na competição, não é uma vitória aí da equipe do Criciúma, não é uma derrota que vai tirar o foco do que o Vitória tanto quer, que é a vaga na primeira divisão, e vai ser com o título da competição, Zezito Oliveira. E ao contrário do que aconteceu no outro jogo, que o Vitória perdeu aquele jogo do CRB,
que aquilo ali foi um acidente, eu acredito que foi um acidente de percurso, porque eu não acho que o CRB, quer dizer, hoje em dia todas as equipes se igualam, mas Vitória estava com a equipe acertada, a equipe bem alinhada, e tomar 6-0, aquele resultado do CRB, aquilo ali foi coisa anormal. Esse resultado aqui, ó, um jogo fora, o outro time, o Criciúma, correndo atrás também. Então, gente, resultado de 1-0 pro Criciúma, foi um jogo normal. A torcida do Vitória não esquente a cabeça, porque o Vitória tá bem, e se Deus quiser, nós teremos o Vitória para o ano no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E deixar bem claro aqui que algumas setoristas, né, da imprensa trazendo com um gol polêmico. O gol foi normal. Não adianta discutir, o gol foi normal, a bola veio do defensor do Vitória, a bola tocou no braço do atacante do Criciúma, mas não foi porque ele quis. Então, gol normal, nada a discutir da arbitragem. Vitória seca o Sport para manter gordura na liderança da Série B. A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será encerrada nesta segunda-feira, com um duelo que não vai mexer na posição do Vitória, mas interessa bastante o Sport. Terceiro colocado com 54 pontos. Recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro, em Recife. E se vencer, o time pernambucano chegará aos 57 pontos e vai diminuir a distância para o Vitória, que lidera a competição com 58 pontos, Zezito. E vamos lembrar aqui a torcida do Vitória, que o próximo jogo do Vitória, meu amigo, esse aí eu acredito que seja ponto ganho. Porque a equipe do Guarani, sei lá, está em quarto lugar, mas eu não acredito nesse resultado, o Vitória consiga um bom resultado contra o Guarani e manter essa boa campanha. Eu tenho certeza, Vitória fica na tua, torcedor do Vitória esfria a cabeça, porque tem ainda tem muita coisa pela frente, e o Vitória, eu acredito, está 90% com o pé na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o comentarista Gustavo Castellucci, né, cometeu um gafe hoje, né, nessa segunda-feira, em sua participação no Jornal da Manhã, para falar sobre os resultados dos times baianos no final de semana. Ele se confundiu ao informar que o Vitória havia vencido o Criciúma na noite do último domingo e disparado na liderança. Porém, o Leão acabou derrotado por 1-0 para o Criciúma. Ontem, o Vitória se tornou mais líder do que nunca. Venceu mais uma. Os resultados da rodada ajudaram. Hoje ainda tem jogo que pode ajudar ainda mais o Vitória, disse o Gustavo. O apresentador Ricardo Ismael interrompeu o comentarista e fez a correção. 1-0, na verdade, Vitória perdeu, né? Em seguida, Castellucci corrigiu a fala anterior. Isso, ele teve quebrada a invencibilidade ontem de 3 jogos. Então tá aí, acontece, né? O comentarista Gustavo Castellucci, um grande comentarista da TV Bahia, acontece nas maiores famílias, Zezito Oliveira. E nós temos aqui, depois dessa 31ª rodada, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui Vitória com 58 pontos, em primeiro lugar, o Juventude com 54, depois o Sport com 54 e o Guarani também com 54 pontos. E brigando aí para entrar na zona, temos o Atlético Goianiense com 53 e o Grêmio Novo Horizontino com 52 pontos. Então a briga pela classificação da Série B, eu acredito que o Vitória já esteja tranquilo, tem que manter os bons jogos daqui para frente e vamos lá, Vitória. E o goleiro do Criciúma valoriza triunfo sobre o Vitória, vencemos bem, tem que valorizar. O Criciúma venceu a Vitória ontem. O goleiro Gustavo foi um destaque da partida, comemorou bastante o resultado positivo, feliz demais por essa vitória, por esse triunfo. A equipe se comportou muito bem na partida, sabia que seria um jogo muito difícil contra o líder. Fizemos uma semana boa de trabalho e nosso foco era somente esse jogo contra o Vitória. Vencemos, né? Vencemos bem. E agora é se preparar para enfrentar a Chapecoense, clássico regional. Mais um jogo extremamente difícil. E eu tenho certeza que com a ajuda do nosso torcedor, na sexta-feira vamos fazer mais um grande jogo disso. Então tá aí, né? O goleiro tem que comemorar, foi um destaque da partida de ontem. 18h58, Gabriel Santana, será que dá tempo? Não dá tempo mais não, né? Chegamos ao nosso final do nosso programa Esporte Entre Amigos. Queremos aqui agradecer a audiência, a todos vocês aqui em Conceição do Jacuípe, a vocês aí no nosso distrito de Humildes, e muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Zezito. Boa noite, galera de Conceição do Jacuípe. Boa noite, galera de Humildes, galera de Oliveira, esse povo todo que nos ouve. Amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. E se Deus é por nós,
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, galera. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Exata no momento errado, quando o coração já tava totalmente congelado. Você chegou tão de repente, com seu jeito atraente, conquistando seu espaço. Em 24 horas não saía do meu pensamento. O que era pra ser só um love, um lance, um momento. Já faz tempo que estou vivendo, viciado nesse sentimento. Eu sou amado num beijo seu. Nunca achei um que se encaixasse com o meu. E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu. Eu sou louquinho pelo seu amor. Combinação exata.